Abra sua Bíblia, onde? Salmo de número 91. Salmo 91. Salmo não são capítulos, são hinos, né? São canções, então é Salmo 91. Não são versículos, são versos. Salmo 91. E o verso de número 3. Os 7 livramentos de Deus. Porque Ele te livrará da peste perniciosa. Amém? Ele te livrará da peste perniciosa. Todos acharam? Diz assim a minha tradução: pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Amém? Assente-se, por favor. Graças a Deus. Tão bom tua presença aqui. Nós vamos, como de comum agora, nessas terças-feiras, num período um pouco maior de oração, mensagens curtas. Eu tenho 4 pontos curtos para passar para você. Primeiro eu não vou chegar no primeiro, eu quero que só você entenda um pouquinho sobre peste perniciosa. Quando você começa a buscar, seja em livros, seja em estudos, ou mesmo nas redes sociais, você não vai achar um material rico que fala sobre peste perniciosa. Pasme, é verdade. A terra, meus irmãos, ela está ferida. Em Romanos 8:22, Paulo escreve: porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Na Bíblia, peste perniciosa significa basicamente doenças perigosas com o potencial de se tornarem verdadeiras pragas e epidemias. A palavra perniciosa significa ruína, significa destruição. Enfim, é uma praga mortal que pode acometer humanos e também animais. As pestilências, elas eram muito temidas nos tempos bíblicos. Os povos antigos do Oriente, por exemplo, eles não contavam com água tratada, eles não tinham um controle realmente eficaz de alimentos contaminados, eles não tinham medidas apropriadas de higiene, e tudo isso facilitava a propagação de doenças a todo o tempo. Também isso, a praga, a peste perniciosa, ela era associada a um tipo de juízo de Deus. Os egípcios, eles experimentaram isso com as 10 pragas. O povo de Israel, embora seja o povo de Deus, por sua rebeldia, também enfrentaram tal juízo de peste, para que entendessem tamanha coisa. Isso você vai ver em Israel várias e várias vezes. Uma delas foi aquelas picadas lá de serpente, para que eles entendessem sobre veneno, para que eles entendessem sobre a murmuração deles no meio do deserto. Então, ao longo da história, no mundo, já foi experimentado o trauma da peste por várias vezes. Alguém aqui já ouviu falar da peste bubônica, que eles chamam de peste negra? A pessoa, ela literalmente, ela é ficando escura, aqui do ombro para cima. Ela foi disseminada pelo contato com pulgas e roedores infectados. Foi na Idade Média, né? E essa peste assolou a Europa no século XIV. Na verdade, foi a Eurásia, né? A Europa e a Ásia. Matando, pasme vocês, próximo de 100 milhões de pessoas no mundo conhecido da época. Já parou para pensar nisso, gente? Matou, pode pesquisar sobre o que eu estou falando. Matou próximo de 100 milhões de pessoas na Eurásia. Diminuiu a população mundial na época, de 450 milhões para 350 milhões. Nós também tivemos a varíola, a cólera e a famosa gripe espanhola, que matou aproximadamente 50 milhões de pessoas. Isso em 1918. Até o presidente do Brasil na época, Rodrigues Alves, morreu dessa doença em 1919. Nós também tivemos aí, não tão distante, isso há 11 anos atrás, a famosa gripe suína, ou H1N1, em 2009, que surgiu de porcos no México. No Brasil,
matou perto de 16 mil pessoas. Mas se falar de estatística no Brasil, é uma perca de tempo, em vários sentidos. Né? Em vários sentidos. Então, mesmo com toda a tecnologia, se eu for falar para você sobre essa peste chamada coronavírus, eu não preciso nem ficar citando sobre o nível de desastre. Todos nós conhecemos pelo menos 2 pessoas próximas aí que faleceram dessa doença. É uma peste isso. Nunca vai sair da nossa memória, nunca vai sair da nossa cabeça o que aconteceu na Itália há 2 anos atrás, no começo. Ficará gravado nas nossas mentes aqueles caminhões de corpos saindo da cidade, aqueles caminhões do exército com vários corpos dentro. Nos termos bíblicos, a peste perniciosa é uma assolação. E o que é assolação? Devastação. E eu afirmo a você que certas tendências mundiais, eu também associo a um tipo de peste. Por exemplo, a droga química, ela é uma peste. Todos nós aqui conhecemos pelo menos uma pessoa que usa crack, ou que cheira cocaína. Nós estamos falando no nível mundial, gente. Quantas pessoas tem no mundo? Quase 8 bilhões de pessoas. Todos nós conhecemos alguém que usa algum tipo de droga. Seja ela qual for, lícita ou não. Isso é uma peste. Porque tem acabado, arrebentado com famílias, né? Uma vez eu ouvi um homem comentar bem assim, ele chegou na porta de um bar e ele disse bem assim, essa porta aqui é muito grande. E o dono do bar falou bem assim, essa porta é normal, meu amigo. O que você está? Cheirou meia? E ele falou, nossa, a porta é grande. Porque através dela passou aí minha saúde, passou minha casa, meu carro, passou minha família, passou tudo que eu tinha, passou minha honra. E hoje olha o estado que eu estou. Eu não imaginava que ia dar nisso. Olha só, é uma peste isso. Muitas pessoas, antigamente, o homem, ele tinha que ser, principalmente o homem no interior, né? Os assistidores de bang bang, capital ou não, eles tinham que ser bom para trabalhar, bom para beber e bom para brigar. E contar vantagens sobre mulheres, porque a ótica que tinha sobre mulheres era muito errada. E muitos desses foram pegos de surpresa no final dos anos 80 e início dos anos 90, quando eles começaram a experimentar a chamada casquinha, que é chamada de crack hoje, né, de uma forma mais evolutiva. Até então, contava-se muita história, essas filosofias da pessoa bêbada fez isso, mas quando entrou na questão crack, essas pessoas viraram verdadeiros moradores de rua, viraram mendigos, olha só o nível. Então, a droga é uma peste. O suicídio também é uma peste. Ele multiplicou nos últimos anos. Gente, eu já fiz fúnebre de todo e qualquer tipo, de toda e qualquer idade. E me corta o coração, às vezes, que eu fiz o fúnebre de jovem de 19 anos, de jovem de 16 anos que cometeu suicídio, de 21 anos, de pessoas de idade. Poxa vida, esperar chegar aos 80 e poucos anos para cometer suicídio. Olha o nível. Só que hoje em dia, meu irmão, essa história de Setembro Amarelo, é isso? É Setembro Amarelo, né? Eu sei que o princípio do Setembro Amarelo é uma pureza, é por prevenção. Porém, o destaque disso leva muitas pessoas a serem estimuladas. Pelo amor de Deus. Isso também entra no âmbito espiritual. Como pessoas são convencidas a isso? Gente, nós tivemos ali em 2018, 2019, uma patota de pastores cometendo suicídio. No Brasil e no mundo. E eu soube de história de pastores conhecidos que você não imaginava, tamanha pressão, tamanha luta, que cometeram tamanha besteira também. Outra peste mundial, a depressão e os transtornos mentais. Está virando quase que uma regra nos lares modernos. Esse tempo atrás eu ouvi um comentário que eu achei interessante. Olha, se você vai casar com uma pessoa que tem mais de 30 anos, ou a pessoa já tem filho, ou a pessoa já é separada, ou tem algum transtorno mental. E tinha outras coisas lá que eu achei engraçado. Mas, meu irmão, a depressão e os transtornos, tem transtorno para tudo.
Antigamente a pessoa, não estou me sentindo muito bem, né? É um mau estágio, alguma coisa. Não, hoje tem nome para tudo. Hoje tem síndrome da perna acelerada, é verdade, tem síndrome da perna acelerada quando a pessoa fica fazendo assim. Eu sei que você vigiou agora e parou de fazer, mas tem mesmo. Tem a síndrome da rangedura, a pessoa fica mordendo o beiço ou o dente e não sei o quê. Tem síndrome para todo e qualquer tipo que você imagina. Eu sei que agora você ficou mais atento ao que eu estou falando, para você não ser flagrado em nada. Mas tem transtorno para tudo. Roer unha, essa ansiedade, isso. Antigamente é o seguinte, eu não sei o que você vai fazer. Você vai sentar na frente e prestar atenção no professor. Porque se você não tirar a nota que você tem que tirar na escola, teu remédio está aqui, teu transtorno está aqui, uma cinta e um chinelo. E você ficava lá na frente, né? Os mais ligeirinhos pagavam outro aluno para fazer a letra grande para poder colar. Qualquer coisa desse tipo para poder escapar daquele remédio, né? Chinelo celina, alguma coisa assim que era. Cintocelina, mais ou menos. Doía, gente, você não tem ideia. Tem alguns que, meu Deus do céu, até o pai e a mãe desistiu antes da pessoa desistir, né? Reprovou em 5 vezes a 5ª série. Olha, eu vou te falar, vai trabalhar, cara, vê se você dá. Pelo menos ali deu certo. Mas hoje não, hoje tem o TDAH, déficit de atenção. Hoje tem, então o professor fica até encurralado ali, né? Eu não sei o que tem, vai que eu falo alguma coisa errada na sala de aula, vai que, você está entendendo? Mas, meu irmão, nós estamos vivendo verdadeiras, nesse período, por mais que a tecnologia nossa esteja absurdamente evoluída, nunca se morreu tanta gente. Nunca se morreu tanta gente. E os transtornos são quase que uma regra dentro dos lares. Todo mundo tem que entender a doença da outra pessoa. Eu digo isso para você, 2 pontos que nós temos que prestar atenção. Primeiro, a superação ela foi deixada de lado. A irmã Madalena, que é a irmã que ajuda a limpar a igreja, a organizar aqui, uma senhora muito simples, uma senhora muito valente. Eu não sei quantos filhos que ela teve. Quantos filhos que a Madalena teve? Todos. 11 filhos? E faleceu quantos? 3 faleceu? Uma faleceu agora com 38 anos. A irmã Andressa, Adriana. E essa irmã, ela fez uma cirurgia tirando a vesícula. Ela fez cirurgia num dia, e ela fez aquela pré-histórica mesmo, aquela medieval, rasgou aqui. Ela veio para o culto. E ela, não, pastor, isso não é nada, você não viu o que é cesárea. Aquela cesárea de antigamente, aquela que virava você do avesso e não sei o quê. E ela veio no culto com aquela rasgadura lá e tudo mais, fez um curativo ali. Meu irmão, eu fiz por vídeo, fiquei 2 semanas em casa. Ai. Você está entendendo? Se a gente tomar cuidado, a gente está deixando a superação que você tem que ter. Eu não estou dizendo que você não tem que ter respeito com a recuperação, não é isso. Mas eu estou dizendo que antes de tentarem atacar o nosso corpo, estão tentando atacar a nossa mente. Estão tentando atacar a nossa mente, gente. Tá? Segundo ponto aí, realmente, existe uma questão espiritual absurda em cima disso. Domingo eu falei sobre anorexia, bulimia, eu falei sobre algumas doenças, porque Satanás está tentando tirar a tua identidade, e isso para mim também é uma epidemia. Porque nós temos jovens que não sabem o que querem, nem o que são, nem para onde vão. Então, o que eu acho interessante que estão tentando fazer na cabeça dos jovens é tirar a esperança deles com essa relatividade. Eles desagruparam Deus da sua rotina, eles não têm esperança. Então, eles não sabem para onde recorrer e ficam presos numa visão de Nietzsche e daquele outro russo lá, Taitikov, Dostoiévski, esse mesmo. Aqui para mim parece uma magia daqueles Horyug lá, aqueles Tataryug, Dostoiévski. Aí a depressão, a meditação daquilo que, não posso rir, entendeu? A moda é ser triste, então eu vou começar a filosofar e eu vou começar a ficar deprimido com a vida. Isso é quase um status para a juventude. Olha que absurdo! O que está virando isso? Daí a fuga acaba sendo uma outra epidemia, que é as drogas. Gente, olha a tragédia que está virando tudo. Sabe qual que é a outra epidemia que eu identifico também? A vida online. Jogos online.
Olha isso. Um rapaz que eu considero ele como amigo, que me acompanha na Casa de Recuperação, que é o Vitor, ele está fazendo música clássica, ele faz faculdade de música clássica, ele toca um violão que é incrível, transmite uma paz, aquele rapaz, olha, é um doce de pessoa. Ele tem 23 anos, mas eu lembro quando ele se envolveu com algumas coisas que não era para se envolver, a gente foi conversando com ele, e hoje ele é um cristão, aceitou Jesus, ajuda na obra e coisa e tal, mas sabe o que eu acho interessante? Uma frase que ele usou: pastor, essa vida de jogos online não me deixava amadurecer. Esse negócio de ficar em joguinho virtual não deixa a gente amadurecer. Ele só amadureceu quando ele abandonou isso. Eu não estou dizendo quem vai mexer com tecnologia. Tem pessoas que têm um dom para mexer com tecnologia. Estou falando sobre o equilíbrio. Isso está acabando com a nossa juventude, gente. Pessoas de 16 anos antes, o sonho, eu quero casar, quero sair de casa, quero casar, quero trabalhar, eu quero ser isso, quero aquilo. Hoje o camarada com 40 anos quer ficar em casa com o pai e com a mãe. Não quer casar, não. E é uma vida de desafios inúteis. Desafios inúteis, porque os desafios são todos virtuais. Concorda ou não concorda? É uma epidemia ou não é uma epidemia? Na Holanda, tem aproximadamente 3,5 milhões de pessoas. Amsterdã, Holanda, é famosa no mundo porque liberou as drogas. Certo? No Uruguai, tem 2 milhões e poucas de pessoas. É um pouco mais da população de Curitiba. E lá foi liberado também alguns tipos de droga. Mas estão revendo isso. Eu estava vendo agora uma reportagem, e eu também estava lendo um livro que fala a respeito disso. Por que os políticos estão revendo isso? Porque a juventude está se tornando inútil no país. Estão vendo isso porque a juventude está se tornando inútil. Gente, nós estamos falando de quem vai cuidar da gente no futuro. Nós estamos falando de quem pode decidir guerras ou não. Nós estamos falando de gente que vai nos pastorear no futuro, dos futuros médicos. Nós estamos falando, meu irmão, dos profissionais que vão cuidar da gente quando a gente estiver envelhecendo já. E aí? Criança não é o passado, não. Aliás, criança não é o futuro, não. Criança é o presente. É o presente. Adolescente é o presente. Nós estamos cometendo o risco de dizer que é só fase. É só fase. E deixar para tomar atitudes só depois. Meu irmão, tolerar o pecado, tolerar o erro, tolerar o mal, é participar ou co-participar com ele também. Tá? Primeiro ponto que me chama a atenção aqui. Primeiro você identificou algumas pragas aí, algumas tendências. Primeiro ponto que me chama a atenção no Salmo 91 de Moisés, compilado por Davi. Diz que quem tem o hábito de habitar o esconderijo do Altíssimo, irá descansar em sua proteção. Isso envolve se proteger das pestes perniciosas. Quem tem o hábito, ou aquele que habita onde? Vai poder descansar nele. Vai poder descansar na confiança que tem nele. Isso não significa que eu e você vamos estar imunes de desafios. Isso não significa que Satanás não vai tentar transtornar os nossos filhos. Isso não significa que Satanás não vai mesmo sendo pastor, fazer um convite para suicídio. Isso não significa que ele não vai tentar alcançar o meu casamento. Em Êxodo capítulo 12, diz que não adiantava apenas ter o cordeiro, era preciso aplicar o sangue. Eles deveriam, os israelitas, o sangue deveria ser aplicado nos umbrais da porta e na veiga da porta. Nos umbrais da porta e na veiga da porta. Olha só, porque isso era o símbolo da cruz da salvação que viria posteriormente. Era uma profecia. Uma vez eu estava numa convenção da Quadrangular, olha, faz anos isso, eu não lembro qual das convenções que foi. Mas uma pastora, aparentava ter uns 40 e poucos anos, muito saudável. Ela levou uma mensagem e ela contou que quando ela era criança, ela foi acometida de hanseníase, ou lepra. Ela conta que ela estava já sem a carne do nariz e com os braços dela bem lesados.
ela aceitou Jesus. Ela tinha 7 anos de idade, que eu me lembro. Mas ela aceitou Jesus. Então, ela, olhando nessa ótica, ela era uma pessoa salva, sim, com toda a simplicidade dela, sendo criança, mas em pouco tempo ela ouviu falar sobre o sangue e sobre a cura de Jesus. Então, ela usou o sangue do Cordeiro. Ela disse bem assim que ela fez uma oração simples. Ela falou: Papai do céu, se o Senhor me devolver o meu nariz e deixar os meus braços bonitos de novo, me curando, eu vou deixar minha boneca de lado e eu vou pegar aquele negócio que as pessoas seguram para falar. Ela estava falando no microfone, ela não sabia dizer na época o que era, né? Ou megafone. Mas eu vou pegar um daqueles negócios que as pessoas seguram para falar e eu vou contar para todo mundo o que o Senhor fez na minha vida. Ela foi curada. Naquela convenção, durante toda a vida dela, ela contou isso. Mas naquela convenção, geralmente numa convenção nacional que eu participei, lá em Itajaí, Santa Catarina, né? Tinha quase 8.000 pastores da Quadrangular. Pra você ter uma ideia, quase 8.000 pastores da Quadrangular lá. Ela estava testemunhando. Na estadual, ela estava testemunhando também o que Jesus fez na vida dela. Por quê? Porque ela se escondeu no sangue do Cordeiro. Eu e você precisamos nos esconder no sangue do Cordeiro. Cada vez que essas coisas acontecem, a gente vai até a pessoa, a gente mesmo se esconde, a gente ora, a gente reivindica esse direito de proteção, esse direito de cura. Mesmo sendo o povo de Israel, mesmo Deus nos ensinando a passar por alguns desertos, porque nós vamos ajudar outras pessoas, Ele, meu irmão, nos livrará, Ele nos abençoará, e mais, mesmo assim, nós não escapamos da vontade soberana de Deus. Você precisa se esconder no sangue do Cordeiro. Em Mateus 14, versículo 35 e 36, diz assim: E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em seu redor e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos, e rogaram-lhe que, ao menos, eles pudessem tocar na orla das suas vestes, e todos os que tocavam ficavam curados. Você precisa se esconder no Cordeiro, no sangue do Cordeiro, porque todo mal se iniciou quando o homem se afastou de Deus no Éden. Você precisa ter uma atitude de habitar na presença de Deus. Qual dos apóstolos, nesses 3 anos que caminharam com Jesus, tiveram falta de algo, ou tiveram alguma peste? Qual desses apóstolos? Adão e Eva, enquanto estavam no Éden, não sofreram nenhum dano. Nenhum dano. Então, o segredo é sempre habitar com Jesus. Há um esconderijo para você. Você precisa ir até lá. Precisa entrar e usar o sangue do Cordeiro nos umbrais, na verga da porta, como essa pastora usou. Quantas vezes eu não sabia o que fazer. Eu tive que me separar, eu tive que achar, nem que fosse um banheiro naquele ambiente, para eu dobrar o meu joelho e eu falar para Jesus: Senhor, o Senhor me chamou para me esconder no Senhor, e agora eu estou escondendo toda a minha raiva aqui, eu estou escondendo toda a minha tristeza, toda a minha ansiedade, porque a notícia que eu estou recebendo, Senhor, está me abalando. Eu estou muito ansioso, porque parece que tudo vai acabar. A minha vontade é me jogar na frente de um carro, Senhor, mas eu não vou fazer no Teu nome. Eu não vou fazer no Teu nome. Eu vou esperar pelo Senhor. Eu vou esperar o Senhor fazer tudo isso. Segundo ponto que me chama a atenção: você deve ter a humildade e reconhecer o risco, ou mesmo a enfermidade que te assola. Deve ter a humildade de assumir. Para quê, pastor? Para que haja cura. Deve-se admitir que está ferido. Em Lucas capítulo 5, versículo 31, Jesus diz que não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Não é verdade? Eu preciso admitir que eu preciso de cura, ou que eu preciso de ajuda na minha casa, ou com filhos, ou no casamento, ou na saúde, ou ministerial. Eu preciso admitir. Ei, meu irmão, por mais que você não admita, quem está perto de você sempre vai perceber que você não está bem. E nós vivemos a era do esconderijo errado. Alguns se escondem nas redes sociais, infelizmente. Alguns ou põem as injúrias
nas redes sociais, as famosas indiretas, que são diretas, ou simplesmente postam foto em cima de foto dizendo que estão bem. Filosofias incríveis, mas na verdade estão muito mal. Talvez eu prego para alguém que está dizendo para todo mundo que está bem, mas realmente não está bem. Meu irmão, se tem cura, para que se esconder? Eu não digo que você tem que sair falando para todo mundo aí também, né? Mas também não é para mentir. Geralmente, dependendo da situação, eu uso de brincadeira, né? E aí, pastor, como é que tá? Depenado, mas cacarejando. Você aprendi com o nosso amigo Leandro, né? Uma vez que ele falou isso. Em vez de você se resguardar aos pés da cruz, às vezes prefere se resguardar uma mentira e ficar dizendo toda hora que está tudo bem. É melhor dizer que precisa de oração, sim. Dizer que está tudo bem, às vezes, é afirmar que não há doença, que não há problema. É afirmar que você está são. Meu irmão, a fé, ela vem em cima da realidade em que nós estamos vivendo. Eu vou repetir. A fé, ela vem em cima da realidade em que nós estamos vivendo. Você não oculta o desafio, mas você declara a tua fé sobre esse desafio. É necessário que apareçam algumas coisas para elas poderem serem tratadas e curadas. Seja verdadeiro, mas não perca a fé em Cristo e sua palavra. A vida eterna começa no momento em que recebemos a Cristo. Eu vou repetir. A vida eterna começa no momento em que recebemos a Cristo. Terceiro ponto. E é muito importante você prestar atenção nesse terceiro ponto que eu vou falar. Tá? A vida eterna inclui a vida como Deus agora a tem. Eu vou repetir. A vida eterna inclui a vida como Deus agora tem. De que forma, pastor? Eu posso dizer que ele não está assentado no céu agora, sentindo pena de si mesmo. Eu posso afirmar que ele está assentado no céu agora, e ele não está cheio de amargura e cheio de ressentimento. Eu posso afirmar que ele não está lá no céu deprimido. Ele não está desencorajado, ele não está desanimado, ele não está desiludido, ou desesperado, ou recuando. E nós temos o mesmo tipo de vida habitando no interior de nós mesmos. Jesus vive em você. Você está entendendo? Eu não posso admitir que a depressão queira reinar. É Jesus que reina em mim. Eu não vou deixar com que as afrontas reine nas minhas decisões. Jesus é quem reina nas minhas decisões. Nós temos o mesmo tipo de vida habitando no interior, no nosso interior. Se simplesmente tirá-la de nós, para a nossa alma, para que possa iniciar um processo de cura que nós precisamos. A vida habita em você. Então, reconheça que precisa dela. Amém? Sabe aquela pessoa que está sempre deixando a felicidade para depois? Quando eu sair da casa dos meus pais, aí eu vou ser feliz. Meu irmão, vou falar uma coisa para você. Quando eu era criança, quando eu era adolescente, o meu sonho, sabe o que é? Ter a autonomia de comprar aquilo que eu queria comer. Eu estou com vontade, eu vou ali, compro uma caixa de bombom e devoro. É verdade. Eu estou com vontade de comer um frango, eu vou lá, compro e como. Eu quero tomar sorvete, eu estou saindo do mercado, eu compro um sorvete, eu tomo. Como isso é ser feliz para mim? Eu fico muito feliz, gente. Eu vou falar para vocês. A vida, ela é simples em várias coisas. Você está entendendo? Mas tem muita gente que deixa para viver a felicidade sempre para depois. Sempre. Quando eu casar e eu vou ser feliz, daí a pessoa casa. Aí vem todos os seus amigos que têm filhos. Não, então eu preciso ter um filho para poder ser feliz. Aí tem um filho. Não. Quando eu tiver filho... Aí daqui a pouco os amigos todos passam o tempo, tem todos aqueles desafios de filhos, que você tem ideia como que é, né? Que, meu Deus do céu, né? Quando eu tiver neto, daí sim. Vai estar só eu, né? Eu e minha véia, né? Vamos estar com um parquinho dentro de casa, vamos estar com os netos correndo ao nosso redor. Aí eu vou ser feliz, porque meus amigos são felizes assim. E daqui a pouco você tem um monte de desafio, porque quanto mais filho cresce, os desafios aumentam. Daí envolve neto, daí aquela coisa toda, daí já tem que você não pode, quer tomar sorvete, você já não pode, né? Já tem que cuidar da saúde, porque, né, você come alguma coisa, já está passando mal até amanhã, tudo dá azia, tudo dá refluxo,
quando não é não sei o que da pressão que tem que controlar, mas isso e tal coisa, um remedinho e tudo mais. Mas bem da verdade, a pessoa, ela passou o tempo e ela não viveu. Passou o tempo e ela não foi feliz, porque sempre deixou a felicidade para depois. A sua cabeça sempre está em outro lugar. Está lá com o marido, está lá com a esposa, mas a cabeça está em outro lugar. Está lá com o marido, está lá com a esposa, em vez de namorar, mas a cabeça está em outro lugar. Está com a família, mas a cabeça está em outro lugar. Está na igreja, mas a cabeça está em outro lugar. Sempre é um girafa ou uma girafa. Sempre está com a cabeça em outro lugar. Vai acabar esse culto. Meu Deus, amanhã eu tenho que lavar roupa ainda. Meu Deus, é meia-noite. E eu tenho que cozinhar feijão. Né? Amanhã cedo, o meu chefe, ai, aquele boleto do inferno. Sempre deixando para ser feliz amanhã. Está tocando louvor? O pastor está ministrando a mensagem. Preste atenção. Seja feliz. Porque hoje, nesse momento, se chama presente, porque é uma dádiva de Deus. A vida habita em nós. Você vai jogar bola, meu irmão? Grita. Se joga no chão, pula. Tudo bem que não precisa fazer igual eu, que se quebra sozinho às vezes. Não é isso. Né? Mas vai nadar, vai brincar de verdade. Lógico que com cuidado, mas vai comer alguma coisa, mas participe com as pessoas que estão ali realmente. Não fique deixando para viver sempre depois. Cuidado com essa praga que quer entrar dentro de você e dentro do teu lar, que faz com que você nunca viva o momento. Você já ouviu aquela frase, né? A tecnologia faz você ter intimidade com as pessoas de longe e perder com as pessoas de próximo. As pessoas próximas. Essas mensagens, sempre antes de ir para vocês, vêm para mim. Não tenha dúvida. E eu quebro a cabeça e oro, e vou, e fico preparando mensagem. Ontem foi feriado, né? Ontem eu fiquei o dia inteiro preparando mensagem, e busca e ora, e Senhor, e aí agora, e fala comigo, e meu Deus do céu, esse povo precisa ser livre de peste perniciosa, precisa entender de uma forma ampla o que é essa peste que o Senhor quer nos livrar, porque a vida cristã é a vida que vale a pena. Sabe o que eu acho interessante? Uma história que eu ouvi faz muitos anos, de um lobo que começou a observar a vida de ovelhas de verdade. Ovelhas naturais. E ele foi caçar as ovelhas. E ele começou a observar e de repente ele viu lá como elas se amavam, como elas se respeitavam, que time elas torciam. Brincadeira. Elas começaram a observar como elas aproveitavam, o que comiam. E o lobo chegou numa conclusão. A melhor vida é a vida de uma ovelha. Então, a partir de hoje, eu sou um lobo decidido. Eu quero ser uma ovelha. E ele colocou uma lã sobre a cabeça, né, uma lã de ovelha sobre a cabeça, e pelego. E ele foi lá. E ele pegou o capim, colocou na boca, mas não tinha gosto de capim, né? Daquele jeito. Mas ele é um lobo decidido, então ele decidiu se esforçar. Eu vou contar o resto dessa história na terça-feira que vem. Ai, cara, crente gosta de fofoca, história, né? Qualquer um gosta. E ele aguentou, porque ele é um lobo de palavra. Por 5 anos, ele estava firme lá. Todo final de semana, Nicolas Cagezinho, bonitinho no culto, cabelo penteado, né? Passava aquele... Agora eu esqueci o nome daquele perfume, parece um charuto. Cuba. Passava a Cuba, ia para o culto. Tabu, ia para o culto. Tomava banho com febo preto, ia para o culto. Senador, ia cheiroso. Aí, o tempo foi passando. Mas esse lobo, ele não era feliz. O que lobo gosta de comer? Carne. No final de semana, quando o pastor ovelha não estava vendo, quando as pessoas não estavam vendo, quando ele estava na frente da rede social ou não, ele colocava seu pelego escondido numa moita e ele ia uivar como lobo, ele ia caçar como lobo, ele ia brigar como lobo. E com o tempo ele descobriu que ele era muito infeliz. Ele chorava muito com isso, porque ninguém consegue sustentar uma vida dupla desse jeito. E ele começou a pedir para Deus um milagre. Ele começou a pedir para Deus um novo nascimento.
Ele começou a pedir para Deus isso. Porque ele não tinha o mesmo temperamento das ovelhas. Tem ovelha agitada, tem ovelha triste, não, ovelha agitada, tem ovelha mais calma e coisa e tal, mas ele é lobo na sua natureza. A palavra, o capim, não tem o mesmo significado para essas pessoas que não são ovelha. Não tem. Um dia, simplesmente, um milagre aconteceu na vida dele. Essa história ela não tem um final exuberante de uma história, lição de moral, tá vendo? Mas ela tem um milagre do novo nascimento. Onde essa pessoa, ou no caso essa ovelha, ela foi apaziguada porque ela entendeu o valor de um pastor. Essa ovelha entendeu o valor da comunhão do rebanho. Ela entendeu o valor da lã, o valor de ser tosada. Ela entendeu o sabor e o valor do capim. Ela entendeu o porquê do aprisco. Ela entendeu e ela assumiu que a melhor vida é a vida de uma ovelha de verdade. Meu irmão, o que você está deixando para depois? Se Jesus, por onde ele passava, ele arrebanhava uma multidão, significa que a vida de um cristão é uma vida boa sim, e ela não vai depender principalmente de questões financeiras, ela não vai depender, meu irmão, desse monte de aquisição que as pessoas vão colocando nas redes sociais e viagens, e ela também não vai depender da forma do teu corpo, se você é mais gordinho, mais magrinho, tem cabelo ou não, como estão tentando levar a gente para essa neurose que está virando tudo. A vida de ovelha é uma vida feliz, satisfeita, se é gordinho ou magrinho, se é alto ou baixo, se você está comendo só feijão e olha lá, ou se você tem um banquete, você aproveita ali, você é feliz ali, mas o teu coração não pode ser contaminado por o que está acontecendo no mundo agora, e Deus quer nos livrar dessa infelicidade, amém? Quarto ponto, sua reação para com aqueles que estão com problemas, determina como Deus reage quando você está com problemas. A sua reação quando alguém está com problema, depende muito de como Deus vai reagir quando você está com problema. Isso é, na medida que você vai se preocupar com o próximo, na medida como você vai lidar com o problema do próximo, é como Deus vai lidar com os teus problemas. Jesus ordenou aos discípulos curar e restaurar. Mateus 10, versículo 8 diz: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeste e de graça dai. Algumas pessoas, a gente nunca pode ter um vínculo financeiro, porque é o ponto fraco da pessoa. Nunca. Eu prefiro dar algumas coisas. Eu prefiro fazer de graça só para servir, no ponto que eu consigo, do que ter algum vínculo financeiro. Porque é o que destrói a pessoa, é aquilo. E não é só na questão financeira, é em qualquer outras questões. Tem pessoas que você nunca pode dar um abraço, porque você não pode fazer nada. Tem que tomar muito cuidado com algumas coisas. Tá? Quando Jesus fala curai os enfermos, quantas pessoas estão deprimidas que você conhece? Quantas pessoas estão com enfermidade e às vezes a gente não faz uma oração, e a gente deixa tudo para os pastores da igreja, como se, vai lá pastor, vai lá pastor, vai lá pastor, vai lá pastor, ou vai lá pastora, ou vai lá, ou vai lá, ou vai lá, sendo que a gente pode, nós somos discípulos de Jesus, Deus quer honrar você em oração, você está entendendo? Quem tiver a humildade para reconhecer que precisa de ajuda, com decisão de arrependimento, deve sim ser direcionado, deve sim ser ajudado. Eu já presenciei cura de muitas doenças, de toda e qualquer forma que você imagina, curas espontâneas e também cura progressiva. Eu lembro que eu ia orar todo dia na hora do almoço numa igreja, no intervalo do hospital. Todo dia na hora do almoço eu ia lá. E um rapaz me ofendeu um dia, e eu fui conversar com ele, eu fiquei muito, muito ofendido mesmo, porque foi um negócio que não tinha nada a ver, ele cuidava lá, eu posso falar o nome dele aqui, tomara que ele esteja assistindo, porque foi uma situação que Deus transformou. O nome dele é Márcio, trabalha no almoxerifado do Hospital das Graças, trabalhava comigo, trabalha até hoje lá, faz uns 200 anos que ele está lá, faz parte do patrimônio lá. E eu lembro que ele saiu de férias, quando ele voltou, ele estava com uma barbona assim, grande, não era moda na época, ele estava com uma barbona assim. E daí eu estava lá, e eu sempre fiz muita piada com tudo e com todo mundo, mas de boa, eu peguei e falei assim, ei Márcio, e essa barbona aí brigou com a Gillette?
Falei brincando com ele, e ele olhou para mim e falou, fala para tua esposa ir lá fazer para mim. Pensei comigo na hora, já era questão, pensei, cara, só pode ser o capeta falando através, por quê? Quer que eu jogue uma mesa, uma cadeira na cabeça dele para defender a minha honra. Mas eu vou chamar minha esposa para fazer a barba dele? Não. Eu preciso cair nesse laço do passarinheiro? Não. Minha vontade era enfiar uma caneta no ouvido dele? Sim. Eu precisei sair do ambiente no momento e no banheiro orar e falar, Senhor, eu estava com uma caneta afiada ali. Mas em vez de tirar uma vida, Deus me ensinou a ajudar uma vida. Rapaz, quer seguir a Jesus, tem que negar a si mesmo e tomar a sua cruz. Porque foi aquilo desnecessário, foi até espiritual aquilo. Eu cheguei para ele daí, e passou-se 1 hora, 2 horas, eu cheguei, coloquei a mão no ombro dele, eu falei assim, ô Márcio, cara, me desculpe do comentário que eu fiz lá com você, acho que você ficou meio ofendido, né? Você falou um negócio meio forte para mim aí, mas me perdoe, cara, a intenção não era prejudicar nem nada, eu achei que eu tinha intimidade com você, mas a partir de hoje eu entendi que eu não tenho. Tá bom? Ele, cara, é que eu estou de boa aqui, estou nervoso, e você vem com piada. Eu falei, tá bom, me desculpe. Eu falei, Márcio, eu não sei como é que está a rotina, mas todo dia eu vou orar na hora do almoço. Se você quiser ir um dia comigo, tá bom, não respondeu nada. Não sei se foi naquele dia ou no dia seguinte. Nós fomos orar. Ele falou, eu vou com você, cara, depois do almoço. Sentou comigo, falou, eu vou com você. Ando muito nervoso. E eu com vontade ainda de ele passar na minha frente e eu empurrar ele num carro. Verdade. Ainda mais eu, né? Com Talibã. Aí, parece que a vingança provoca você virar um homem-bomba. Eu morro, mas eu mato ele também. Não é que eu me jogue e puxe ele. Quando a gente chegou na frente do templo, a gente foi conversando e ele falou, pois é. E ele falou, faz 4 anos que eu não escuto desse ouvido. Sério? Começou com um zunido e depois eu parei de escutar. Fui no médico, isso, aquilo, mas nada resolveu. Eu falei, você aceita uma oração? Eu não era pastor, não era nada. Você aceita uma oração? Ele falou, aceito. Eu coloquei a mão no ouvido dele e falou, Senhor, o Senhor o Senhor restaurou as pessoas que eram surdas, o Senhor curou cego, o Senhor pode devolver, Pai, a audição para ele, o Senhor pode fazer tudo isso, como eu já li na tua palavra, o Senhor pode fazer, porque eu estou repreendendo todo esse mal, no nome de Jesus. E ele falou assim, eu estou ouvindo, e ele começou a escutar de novo. Você pode perguntar para ele, porque a última vez que eu conversei com ele estava tocando clarinete, aprendendo a tocar clarinete lá na 4ª igreja é Boa Vista lá, né? Até me deu um rosa na cabeça agora. É Boa Vista? É, né? Do pastor Agostinho. Capão da Embuia, obrigado. Ele estava aprendendo a tocar clarinete e a esposa dele, membro da igreja. A sua reação para aqueles que estão com problemas determina como Deus vai reagir quando você está com problema. A violência no mundo é uma pandemia? A violência no mundo é uma peste perniciosa? É? Você é convertido, mas teu braço não? Acontece qualquer coisa e já tem vontade de lançar o inferno sobre a pessoa? Meu irmão, se refugie no sangue do Cordeiro. Eu já vi cura de muitas doenças, mas um novo nascimento é o maior milagre que você pode ver numa pessoa. Essa depressão que te rodeia, essa doença hereditária, ela vai ter o quadro mudado na tua vida. Essa peste, seja qual for, Deus irá te livrar dela no nome de Jesus. Se você se sentiu oprimido, ou seja o que for, você vai dobrar o teu joelho e você vai orar para Deus, para se esconder no sangue do Cordeiro. Mas você não vai arredar o teu pé do propósito de Deus. Amém? Você não vai deixar Satanás reinar, porque Jesus mora em você e o trono é dele. E vamos orar em nome de Jesus. Santo Deus, amigo fiel de todas as horas, nós temos hoje desafios gigantescos sobre as nossas vidas. Situações estranhas que acontecem,
doenças das mais curiosas que se apresentam sobre nós. Algumas coisas nós não encarávamos como peste, como algo pernicioso, algo que queria nos destruir ou destruir o nosso lar. Alguma coisa que tentava destruir o nosso interior antes de destruir ao nosso redor. Algumas coisas que tentavam nos deixar cativos, seja a promiscuidade, Pai, seja o vício em alguma droga, seja problemas psicossomáticos, seja problemas, Pai, de transtornos mentais, seja, Senhor, problemas de relacionamento crônico de pessoas que não conseguem se relacionar em lugar nenhum. Em nome de Jesus Cristo, eu peço que o Senhor cure cada missionário e missionária aqui, porque todos nós temos uma missão diante do Senhor. Meu Pai, em nome de Jesus Cristo, o Senhor é o Deus que pode nos livrar de doenças, seja qual for a pandemia, seja qual for, Pai, a doença que é anunciada, que falem, e de tantas coisas, seja doenças no sangue, ou algum órgão, ou alguma célula desordenada, o Senhor pode sarar, Pai, o sangue dessa pessoa, o Senhor pode sarar o corpo dessa pessoa, o Senhor pode sarar o pâncreas, o fígado, os rins, os pulmões, o cérebro, o estômago, o sistema digestivo, o Senhor pode sarar a pele dessa pessoa, os olhos, o Senhor pode sarar, Pai, os ouvidos. O Senhor é o Deus a quem levantamos um altar em toda essa situação. Em nome de Jesus, queremos sim ser felizes hoje, Deus. Queremos sim, Pai, desfrutar da vida hoje e parar de nos banquetear com as ofertas do inferno, de tristeza, de depressão, de ansiedade e de tantas coisas desse tipo. Ah, meu Deus, Pai, talvez os nossos avós sofreram tanto com essas pestes, tanto com essas epidemias, sofreram tanto, Pai, familiares com suicídio, com esse convite. Talvez os nossos pais sofreram tanto com separações, com depressão, sofreram tanto, Pai, com hipocondrismo, Pai, essa confusão de medicamentos. Talvez, Pai, nossos pais sofreram tanto, mas tanto, meu Deus, esperando a felicidade só no amanhã. Nós queremos ser sarados disso. Nós escolhemos nos esconder no sangue do Cordeiro. Por mais que o temperamento queira nos provocar, por mais, Senhor Jesus Cristo, que as broncas do cotidiano queiram nos alimentar, por mais, Senhor Jesus Cristo, que Satanás queira tomar partido, nós, no nome de Jesus, estamos dizendo que é o Senhor que reina, o Senhor que dá direção, o Senhor que nos sara, meu Deus, ao Senhor que nós procuramos honrar sempre, e que manifesta o Teu perdão todos os dias sobre nós. Ah, Espírito Santo, sara o relacionamento nos lares, sara, meu Deus, essas pessoas de viverem sempre envaretadas, sara, meu Pai, essas pessoas, oh meu Deus, de buscar uma solução que não resolve, mas que só aumenta o problema. Ah, Jesus, nos dá a visão de reino, nos dá a visão do corpo do Senhor, nos dá a visão, Pai. Em nome de Jesus Cristo, por favor, meu Pai, porque essa assolação tenta também se aproximar ao povo de Deus, esta assolação, Pai, tenta derrubar, Pai, pessoas da casa do Senhor, essas pestes. Ah, meu Deus, nos livra de uma nova onda de coronavírus, nos livra, Senhor amado, porque o Senhor é bom, nos livra, Pai, dessa degeneração de identidade que estão tentando causar nos nossos jovens, nas nossas crianças, tentando fazer com que eles cresçam sem saber o que são, Pai. Então, em nome de Jesus, esses discursos gravados nas mentes já, essas respostas prontas, livra as nossas crianças, livra-nos, meu Deus, oh Pai, de institucionalizar o pecado. Por favor, Espírito Santo, Deus bondoso, amigo fiel, em nome de Jesus Cristo, nós estamos pedindo ao Senhor. Se há pessoas que temos que nos retratar, mostra na nossa mente agora. Se há pessoas, Pai, que nós temos que agir como cristãos, Pai, vem regenerar a nossa fé e a nossa iniciativa com relação a isso.
Espírito Santo, procrastinamos demais algumas coisas. Deus Santo e fiel, sara, Pai, a nossa vida, dessas coisas online, nessa dimensão destrutiva. Sara os nossos filhos, meu Deus, dá um controle santo, dá um entendimento sobre isso. Livra-nos das drogas, Pai, livra os nossos lares disso, para que todos tenham-nos como referência, de que não precisamos entorpecer a nossa mente, para que sejamos pessoas felizes, para que passamos madrugadas conversando, nos divertindo, oh meu Deus, que seja puro, que vale a pena. Nos livra, Pai, do câncer, nos livra, Senhor, de AIDS, nos livra, Senhor, oh Pai, de doenças, seja qual for a peste, nos livra dessas doenças, em nome de Jesus Cristo, nos livra, meu Pai, de todo este mal. Assim nós nos escondemos no Teu sangue, Jesus Cristo poderoso, e nós, Pai, declaramos que todo mal já foi vencido, todas essas doenças foram vencidas, porque a peste perniciosa não pode, Pai, de forma alguma alcançar os nossos lares. Assim, meu Deus, nós ligamos isso aos céus, em nome de Jesus, e todos digam amém. Amém. Graças a Deus.